Falaremos sobre a história e origem de Moloque, o famoso deus que devorava crianças na Bíblia e que foi adorado até mesmo pelo rei Salomão. Moloque é um ser muito misterioso porque, curiosamente, apesar de ele ser citado como um deus antigo em quase toda a pesquisa que você faz para procurar alguma coisa sobre ele, ele não tem qualquer coisa de mitologia. Quer dizer, no caso, ele não tem templos com o nome dele, não tem citações de sacerdotes que adoravam ele, fora da Bíblia, claro. Não aparece ou não é mencionado em qualquer panteão, seja os mais famosos ou aqueles que aparecem na Bíblia mesmo, como o panteão cananeu e até o fenício. É muito estranho até, porque mesmo ele não existindo em qualquer mitologia, o nome dele, a imagem dele sendo o devorador de crianças, que é essa que tá aparecendo aí na tela nesse momento, no qual a Bíblia fala e diz: olha que filha da puta. O pagão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé! Ficou muito famoso, inclusive o Super Xandão chamou ele de Bafomé uma vez. Moloque tem vários nomes e maneiras diferentes de escrever o seu nome. Moloque, Moloque, Moleque, Moleque com KH, ou o nome mais hebraico dele sem nenhuma vogal, MLK. Espero de coração que eu não tenha invocado ele sem querer por falar desse tanto de nomes aqui. Bem, as vogais nesse nome foram colocadas, eu acho, pra ficar mais fácil de falar. Mas o termo MLK significa algo como Meleque, o rei, ou um tipo de ritual de oferendas. Muitos sim acreditam que de fato existia algum deus chamado Moloque, uma divindade mesmo, um deus antigo. Entretanto, tem outros ainda que dizem que o termo MLK ou Mouk se refere na verdade a um sacrifício apenas, sendo ligado a uma linguagem púnica. Jean-Baptiste Chabot conectou o termo MLK púnico e Moloque a um verbo síriaco chamado MLK, que significa prometer. Já um outro estudioso chamado von Sonden diz que na verdade esse termo aí teria surgido de um verbo que seria Yelk ou Velk, que significa oferecer, apresentar, ou então um ato de apresentar ou a coisa apresentada. Já outros ainda dizem que na verdade a palavra púnica quanto a hebraica do verbo MLK tem o significado de possuir ou ter no proto-semítico, vindo apenas mais tarde a significar algo como governar, e portanto o significado original de Moloque teria sido algo como presente ou dádiva, e mais tarde passou a significar sacrifício. De toda forma, esse termo aí que originalmente significava sacrifício virou um deus próprio, que ficou muito, mas muito conhecido. Assim também como você ficaria muito conhecido pra mim se você deixasse o like, se inscrevesse no canal, compartilhasse e hypasse aí também. E caso você queira e você possa me ajudar ainda mais, se torne membro do canal aí, que é baratinho, você dá um apoio absurdo pra mim continuar o trabalho aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal, e também outra maneira de você me ajudar é você utilizar os links associados da Amazon que estão aí no comentário fixado. Só você comprar alguma coisa do link, ou então clicar no link e comprar seja lá o que você quiser, seja cueca, panela, qualquer coisa, que uma parte, ao invés de ir para os cofres milionários da Amazon, vai pra mim, beleza? Ou então você pode comprar alguma coisa que está aparecendo na tela nesse exato momento, ou então na descrição. Bem, como eu disse pra vocês algumas vezes aqui, o Moloque é um deus bíblico, ou seja, ele aparece na Bíblia, em vários trechos diferentes e de várias maneiras diferentes. Ele aparece principalmente ligado à expressão fazer passar pelo fogo, como está em 2 Reis 23:10. A frase por si só não deixa de maneira muito clara ali que o ritual envolvia sacrifício humano, mas o Antigo Testamento interpreta isso claramente dessa forma. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Bem, um exemplo disso também aparece em Isaías 57:5, que fala o seguinte: vós que ardeis de luxúria entre os carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, que matai vossos filhos nos vales, debaixo das fendas das rochas. Poucos versículos depois, o Moloque é mencionado explicitamente em Isaías 57:9. O texto diz o seguinte: foste a Moloque com óleo e multiplicaste teus perfumes, enviaste teus mensageiros para longe e desceste até mesmo para Sheol. Bem, essa palavra aí, a referência a Sheol, o mundo dos mortos, dá a entender pra gente que o destino das crianças oferecidas era literalmente a morte, entregues às práticas associadas a Moloque. Dessa forma, então, embora o Moloque tenha um papel pequeno no Antigo Testamento, a sua figura é muito importante porque representa o lado mais brutal da idolatria, reforçando a proibição do segundo mandamento. Em Levíticos 18:21, a ordem é bem clara: e não deixarás nenhum de teus filhos passar por Moleque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Já em Levíticos 22:5 trata Moloque com mais detalhes, estabelecendo a pena de morte por apedrejamento para aqueles que oferecerem os seus filhos. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der algum da sua descendência a Moleque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará, e eu porei no meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, que deu de sua descendência a Moleque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de algum modo esconder os olhos desse homem, quando ele der de sua descendência a Moleque e não o matar, então porei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família. O eliminarei juntamente com todos que desviam após ele, prostituindo-se após Moleque do meio do seu povo. Bem, aqui fica claro que o pecado não era apenas adorar a Moloque, mas também deixar de punir aqueles que o adoravam. O texto usa ainda uma metáfora da prostituição espiritual para mostrar como o povo traía Yahvé ao seguir um deus estrangeiro. Aparentemente, aqui o texto faz a gente entender que Moloque de fato seria um deus, né? Um deus pagão que existia ali. Entretanto, pode ser muito por causa da tradução também, porque se mudassem Moloque por sacrifício, eu acho que o texto daria o mesmo sentido ou algo muito perto disso. Mas de toda forma, essas passagens aí dão a ideia pra gente que o desprezo por Moloque surgiu porque o seu culto era praticado ao lado de Yahvé, meio que sugerindo ali um politeísmo proibido. Mas existe também a possibilidade de que alguns israelitas estivessem pensando que Moloque era, de alguma forma, uma das formas de Yahvé. As partes em prosa de Jeremias ali sugerem que certos adoradores de Moloque acreditavam que Yahvé havia ordenado tais sacrifícios, especialmente por causa das leis sobre o primogênito mencionados no Pentateuco, como em Êxodos 22:28.
Porém, todavia, entretanto, em Jeremias 32:35, Deus acaba dando um fim nesse pensamento aí, quando ele diz o seguinte: edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para fazerem seus filhos e suas filhas passarem pelo fogo de Moleque. O que eu não disse para fazerem, nem me veio ao pensamento que fizessem tal abominação, para fazer Judá pecar. E, no entanto, mesmo assim, o rei Salomão aí, nosso querido rei Salomão, o rei sábio, acabou introduzindo o culto de Moloque em Israel, e depois dele muitos outros o seguiram. O rei Acaz, por exemplo, queimou seus próprios filhos no fogo. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Como eu vou acabar citando Salomão mais uma vez aqui, eu não vou falar do trecho que cita ele agora, tá? Então, existem interpretações que dizem que, na verdade, né, de acordo com esses trechos aí, os israelitas talvez tenham interpretado de forma errada as leis passadas e acreditaram que Deus aprovaria os sacrifícios a Moloque. Mas essa teoria é colocada em dúvida porque os sacrifícios eram quase sempre realizados fora do templo, ou no caso, sempre fora do templo, lá no vale de Rinom, um local chamado Tofete, e é mencionado em 2 Reis 23:10 e Jeremias 7:31-32, 19:6 e até 11:14. O Septuaginta, uma versão grega do Antigo Testamento, o nome Moloque aparece em 2 Reis 23:10, Jeremias 30:35, assim como no texto massorético. Porém, ele não tem um artigo definido. E só pra explicar pra vocês o que é um texto massorético, né? Ou acho que é assim que fala, peço desculpa aí se eu estiver falando errado. No caso, seria a versão oficial da Bíblia em hebraico, de uma maneira bem resumida, tá? Imagina que há muito tempo várias versões diferentes do Antigo Testamento circulavam por aí. Para evitar erros, um grupo de especialistas judeus chamados massoretas decidiu padronizar o texto. É esse aí que eu acabei de falar pra vocês. Continuando agora, além disso, o Septuaginta inclui o nome Moloque no livro de Amós, em um versículo onde não aparece no texto massorético. Vocês carregaram o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus de vocês, Raifã, imagens que vocês mesmos fizeram. Bem, no texto massorético, eles usam a expressão seu rei em alguns momentos, no lugar de Moloque. Porém, os manuscritos gregos, de Sofonias 1:5, acabam colocando nesse termo aí a palavra Moloque ou Milcom, e muitas traduções inglesas seguem essas variantes, lendo Moloque ou Milcom. Por outro lado, a Septuaginta não usa o nome Moloque nos versículos de Levítico ali. Ela traduz o termo simplesmente como governante, e em 1 Reis 11:7 traduz como rei. A versão grega de Amós, que contém o nome Moloque, é citada no Novo Testamento, o que explica a única ocorrência ali do nome em Atos 7:43. É um trecho muito parecido com o que eu já falei aqui pra vocês, que diz o seguinte: antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela de vosso deus Renfã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois para além da